seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. O episódio de hoje está simbólico e cheio de afeto. No dia 13 de dezembro, os nossos convidados completaram 50 anos de casamento, a tão sonhadas boda de ouros. Recebemos o médico Dr. Natanael e sua esposa, a professora Maria Elizabeth, um casal que construiu uma vida inteira baseada no amor, no respeito e na parceria. Olá, Beth. Olá, Natanael. Tudo bom? Tudo bom. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que vão nos ouvir. Mas é um prazer muito grande estar aqui e conversar com vocês. Como que foi o dia 13 de dezembro em que vocês casaram? O que mais ficou marcado na memória de vocês? A expectativa, né, de morar. Eu sempre fui criada com meus pais, né, muito protetores, e de repente sair do lar e morar com Natanael, né? E sempre me respeitou, sempre me valorizou. É dia 13 de dezembro de 1975, com a bênção de Deus dentro da igreja, e a expectativa do casamento era muito boa, né? A a gente não tinha experiências que temos hoje, mas tínhamos expectativas. E desposar a Beth e ir para nossa casa, que foi, um presente do pai da Beth para nós, seu Luiz Soares, que Deus tenha ele perto dele, mas morar junto e um desafio muito grande porque, Beth trabalhava em escritório de contabilidade e dava aula também. Eu tinha terminado o terceiro ano de medicina, e a medicina é um curso de 8 horas, então eu tinha muito pouco tempo para fazer algum serviço, mas eu aproveitava esse tempo para dar aula nos horários que eu tinha. Então, eu ganhava algum dinheirinho que dava para a gente se movimentar. E nós unimos no ideal, ela se formar, eu também se formar em medicina e constituir uma família. Naquela hora do casamento pesou isso, né? E uma coisa que ela me pediu, eu acho que ela não esquece disso, é que o primeiro filho ela não queria evitar. Agora imagina a gente, né, estudantes aí, né, eu estava estudando e ela fazia, a universidade também, né. Ela formou em geografia, licenciatura em geografia, e naquele tempo ela trabalhava e dedicava aos estudos também. Mas tivemos nosso primeiro filho e a nossa segundo filho, que foi uma filha maravilhosa, por sinal, que nasceu conosco ainda, como estudante, não como só trabalhadores, como médico e professores já. Mas, foi uma experiência muito boa, tá. Pena que não casamos mais cedo ainda. Pode falar. E eu acho o seguinte, que hoje em dia as pessoas pensam muito para fazer uma coisa, Sim. tá? É tudo assim, pensando se vai dar certo, se não vai. Eu e Natanael fomos aventureiros. Vamos isso? Bom. Vamos. Vamos ter filho? Vamos. E tudo deu certo, porque eu achava assim que a família primeiro era tudo. É igual eu entrevistei uma psicóloga de família, que ela falou que antes dela casar, ela já tinha na cabeça que em primeiro lugar Deus, segundo lugar ela, terceiro lugar o marido e quarto lugar os filhos. Por quê? Porque ela, no intuito dela, cuidar dela, para poder cuidar
da família. E no intuito também de cuidar, e depois o porquê primeiro o marido e não primeiro os filhos, porque quem vai ficar é o marido, é a mulher e o marido. Os filhos vão caçar seu rumo, né, vão trabalhar, vão ter sua própria família e quem acaba ficando junto é a esposa e o marido, né. E é o que aconteceu comigo, né, quando meus filhos estavam na época de ir para Cuiabá, que eu morava no interior, tá, eu arranjei botei casa para eles, deixei pessoa cuidando deles, e o pessoal às vezes me criticava: "Por que que você não vai com eles?". Não, se eu tenho que ficar perto do meu marido, tá, que Sim. eles vão adquirir conhecimento, vão criar asa e vai voar. E eu tenho que ficar perto do meu marido para cuidar dele. Eu gostei da proposição dessa psicóloga, mas eu poria uma questão: Deus em primeiro, Sim, segundo, a família em geral, sim. e em terceiro ela, a esposa, em quarto eu, e depois os filhos, né. Porque uma coisa muito interessante, que foi num curso de casamento, que alguma pessoa nos contou, falou assim que estava todo mundo reunido e perguntaram a cada casal, o que eles esperavam, por que eles estavam casando. E todo mundo respondeu: "Ah, para a gente ser feliz, para nós ser feliz, e para eu ser feliz, eu concretizar meu sonho". E alguém respondeu assim: "Eu quero casar para fazer minha esposa feliz". Aí todo mundo, né, eu acho que, no casamento é isso, a gente tem de pensar em fazer o outro feliz, tá. Se cada um pensar na felicidade do próximo, ele vai ser bem mais feliz. Concordo. Então, se vocês pudessem voltar naquele dia, diriam sim de novo? Com certeza, eu sempre falo que se fosse para começar tudo de novo, eu só começaria se fosse com Natanael. Assim é bom. É, é que realmente nós começamos de uma vida do zero, Sim, sem nada, sem emprego, sem nada, são simples estudantes que se uniram, e hoje o que temos, né, não temos riqueza, mas temos um ao outro, temos a felicidade de chegarmos a 50 anos com muita paz, com muita alegria, né, com um pouco mais de sabedoria, né, um pouco mais de inteligência e uma convivência que espero que Deus nos dê ainda muitos anos dessa convivência. é que muita gente fala bem assim, sobre a gente, vai pelo princípio bíblico de mulher seja submissa ao seu marido, marido, ame sua mulher como Deus ama a igreja. Eh, mas a pessoa fala assim: "Nossa, mas você ser submissa", mas essa submissão que eu acho que a igreja fala, é sobre você ser o esteio da família, você ser, eh eh, cuidar da família, né. Porque se vo é fácil você ser submissa para um marido que te ama como Deus ama a sua igreja. É, né, nesse ponto, mas a submissão, como a palavra se diz, na interpretação bíblica a gente pode interpretar como esse amor, como uma forma de amor, como uma forma de cuidado. Mas submissão, nós somos todos iguais, Sim, tá? Nós não podemos considerar que, nós temos que considerar que a esposa é um ser. Ela tem seus pensamentos, ela tem seus desejos, ela tem as suas ansiedades, tá? E que a gente não pode privar isso, sim. tá?
muita coisa que a Beth quis, talvez eu não quisesse, mas ela tem a sua independência, ela tem a sua vida, tá? Ela sempre foi independente financeiramente, tá? É claro que eu faço questão de ajudar em tudo, mas ela é independente. Sim. Então, nessa independência dela, ela faz tudo aquilo que lhe é de direito, que ela acha que é bom para ela e bom para nós, para o casamento, tá? A gente não vai fazer nada um longe do outro se não for de ambas as vontades, tá? Eu costumo dizer que lá em casa, por exemplo, eram 5 pessoas e cada um tinha direito de voto. Só que o meu voto valia 5, tá? Então, mas isso aí é na brincadeira, né? Mas tudo que nós chegamos, a gente chegou em uma conclusão, tudo que vamos fazer, nós vamos fazer como cúmplice, né? Eu e ela junto. E o que que aquele casal jovem jamais imaginaria viver 50 anos depois? Perto do seu pai, eu sempre imaginei não só 50, mas mais de 100 anos que eu quero viver com ele. É meio difícil, Ah, mas 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 se puder nós vamos lá, vamos chegar lá, tá, que eu também tenho vontade, né. 50 anos é difícil a gente planejar, né. E eu e Beth sempre fomos mais pelo dia de hoje, né. O que vamos fazer hoje, o que vamos, programar para esse ano, qual a viagem que nós vamos fazer, onde vamos, tá. E eu acho que é isso. A gente pensa em curto prazo para não sofrer muito e não ficar pensando no futuro só, e o futuro a Deus A Deus pertence, né. pertence. E o que a gente vê que é uma recomendação bíblica, né, não preocupeis com o dia de amanhã. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter cuidado, a gente não tem que se preparar para os dias ruins, para as dificuldades que vêm, a gente tem que se preparar, mas a gente não pode, viver hoje pensando. pensando só no amanhã, né, porque aí eu vou ficar só preso ao futuro e não vou viver meu presente. Então eu tenho que viver meu presente alegre, né, feliz, e graças a Deus eu tenho só alguns momentos tristes, que é normal Sim, na vida de todo mundo, mas minha vida é livre, tranquila, feliz. Sou feliz? Sou feliz. Toda Amém. hora. Não tem momentos felizes. Tem momentos mais alegres, mais expansivos, momentos mais aconchegantes, né, que a gente pode extrapolar, como a gente fez na nossa bodas de ouro. Não foi nada planejado, não teve nada do que aconteceu nas bodas de ouro que a gente planejou. Vamos fazer assim, 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 você vai correr assim. A única coisa que nós planejamos foi uma dança, porque eu não sei dançar, eu tive de arranjar uma coreografia para a gente dançar. Fora disso, aqueles passos, sim, foram sob medida, mas o as demais coisas que aconteceram, aconteceram normalmente, tá, sem um planejamento, e me deixou muito feliz. E eu nunca fui de planejar muito, tá? Você vê pelos filhos, né, que eu já queria. E eu falo assim, que eu quero viver esse dia como fosse o último da minha vida. Viver em paz, viver leve, tá? O marido chegar em casa, você tá com um sorriso, nada de cara emburrada, só contando problema. Eu quero que ele seja feliz também. Para mim ser feliz, ele tem que ser feliz. isso daí é sabedoria, né, uma mulher Sabedoria. sábia edifica sua casa, e é isso que você sempre fez no seu lar, edificou o seu lar, né. Isso, você pensar no próximo, você pensar nos filhos, você
abrir caminhos. Isso aí, quando você pode fazer isso, é muito importante, né? E um sorriso da mulher, quando a gente chega em casa, é confortante. A gente chega de um dia de trabalho, às vezes cansado, tá? Mas só ser recebido com um sorriso, com um abraço, com um beijo, já nos fortalece, já nos deixa mais descansado, mais feliz. E tem uma coisa que eu gosto é de ficar em casa com a minha esposa. Se eu não estiver trabalhando, 90% do meu tempo eu estou em casa trabalhando. Eu não falo 100% porque a gente passa, às vezes tem um compromisso fora do trabalho e outro, mas praticamente todo o tempo fora do meu trabalho eu estou ao lado da minha companheira. E quais foram os maiores desafios desses 50 anos? Muito. O pior deles, eu acho que foi a política, Natanael ter sido prefeito. Isso daí foi muito desgastante, não só para nós, mas para a família toda, né? Ele não nasceu para a política. Então, isso daí que eu senti mais tensa, porque toda hora era um momento, né, novo, né, que acontecia. Até porque vocês têm uma vida muito privada, né, não era vida É, muito pública, e não. para se expor, né, Uhum, tanto. E eu nunca gostei de me expor, né? Então, uhum. Eu acho que a mudança que a gente fez, né? E ela nasceu no Espírito Santo, eu me formei no Espírito Santo, nós casamos lá, e de repente, uma cultura totalmente diferente, nós viemos completamente. parar no interior de Cuiabá. Nós fomos para a cidade de Arenápolis e fui convidado pelo Dr. Manuel, que era o dono do hospital, e ele me pediu, pelo menos para me ficar 2 meses, que ele estava sozinho há 5 anos, como médico lá da cidade e tendo um hospital, e ele estava muito cansado, queria descansar. Então, para vir esses 2 meses e conhecer, e acabamos ficando. Eu nunca comi tanto cabeça de pacu como nesse tempo, tá? Ficou. Depois que eu fui saber o que significava aquilo, né? Todo lugar que eu ia me dava cabeça de pacu. Eu falei, mas eu não gosto de cabeça de peixe, esse pessoal me dá cabeça de peixe. Mas por educação eu comia. Eu Comia. falei, doutor não gosta de cabeça de peixe, ele só quer o filé. Mas a gente comia. E só para ter ideia, quando eu cheguei aqui em 81, o asfalto aqui só tinha na saída para Jangada uns 20 quilômetros de asfalto, não chegava a Jangada. Então nós tínhamos, estávamos numa cidade em que no tempo de chuva era muita chuva, muita lama, tá? As estradas às vezes ficavam intransitáveis. Para você vir de Arenápolis a Cuiabá, nós já gastamos até 12 horas de viagem. Hoje, em 2 horas e meia, 3 horas, você faz tranquilamente daqui lá, né, gente? Alguém até que gasta menos horas nisso, né? Mas você se adaptar a esse lugar, né? E as condições que tinha, não tinha uma televisão naquele tempo boa, não tinha uma retransmissão lá naquela região. A luz era muito instável. Muitas vezes a gente estava operando à noite, fazendo um parto, e faltava luz, a gente ia terminar aquilo com um lampião. Eram várias coisas que a gente não fazia parte do nosso mundo, tá? Lá a gente tinha tudo já no ar-condicionado, a gente tinha tudo com energia. Quando não tinha energia, a gente tinha um gerador que funcionava. Então, a gente vinha e adaptar uma realidade
mas essa realidade só me fez crescer, só me deu mais amor ao pessoal, tá? Tanto que eu fiquei lá 19 anos, para 20 anos, e estou trabalhando aqui já há 25 anos, 24 anos, 25 anos, agora em janeiro fez, e trabalho no mesmo lugar durante 25 anos. Tem meu consultório, tá? No bairro de São Mateus, em Várzea Grande, já há 25 anos, no mesmo lugar, com a mesma comunidade. Por quê? Eu me sinto feliz em atender um pessoal que eu conheço, um pessoal que precisa de assistência e que valoriza o trabalho da gente. Cria um vínculo também, né? Então eu crio um vínculo, uma amizade muito grande, tá? Muito grande. Eu tenho pessoas lá que eu cheguei, eu fiz o parto dela, ela teve filha, essa filha ficou grávida, eu já fiz o parto e agora já estou indo para ser bisavô, tá? E de parto, tá? É. Então, é uma satisfação que só a profissão me deu, mas principalmente o Mato Grosso me deu. Eu tenho a honra de já ter recebido o título de cidadão cuiabano, recebi o título de cidadão varja-grandense e o de cidadão mato-grossense, né? E com falta, com a, sem modéstia, eu diz assim, que quando eu recebi, eu falei, é essa que eu mereci, tá? Essa eu mereci realmente, porque eu amei esse estado, eu amo esse estado, e os lugares, aquilo que eu faço porque amo. E você ganhou o título de cidadão arenapolitano? Não, né? Não, Aí, ó, pessoal de Arenápolis. não, não, mas Então, a Arenápolis mora no meu coração e tem uma passagem muito especial. Eu não posso, eu não deixo a minha vida sem a marca de Arenápolis. A Sim, Arenápolis me marcou, me deu amigos. muitos amigos, tá? Que ficaram para o resto da vida. e ali, Miriam, em Arenápolis, eu também cresci muito. Tanto, eu falo assim, emocionalmente, eu fiquei uma pessoa muito mais forte, tá? Que ali me ensinou demais. E o pessoal lá de casa, tanto minha família como a família de Natal, assim, a Beth não vai aguentar ficar no Mato Grosso, não. E olha que eu amo o Mato Grosso. Para mim é tudo. O amor muda com o tempo? Só aumenta, né? Aumenta, então muda. É. As formas de amar são várias, várias formas de amar, né? E o mais interessante é que o carinho, o amor, a amizade, o sexo acontece pela vida toda, tá? É diferente, tá? Todas as coisas não são mais como nos 21 anos, 22, o, quando nós casamos, mas é maravilhoso ser amado, principalmente por essa mulher maravilhosa. E como manter o respeito mesmo em momentos difíceis? Eu acho que Eu ela ia costumo, falar, deixa eu ser cavalheiro, eu por favor. costumo falar, Miriam, que o respeito, o amor anda junto. A hora que acabar o respeito, acabou tudo. Então, a gente tem de saber a hora que tem de dar uma freada. Ele, quando chega em casa, que eu vejo ele está com problema, eu respeito, fico na minha. A hora que eu estou também com problema, ele vem, respeita, está na dele. Então, tem de ter o respeito. Eu acho que também é um dos alicerces do casamento. Eu acho que uma base do casamento, primeiro, né, vou trazer Deus também para o bem, Sim. né? Deus é maravilhoso, é aquele que teme a Deus e tem a Bíblia como a palavra de Deus, isso é importantíssimo. Quem não crê na Bíblia como palavra de Deus não precisa discutir, Sim. mas
quem crê, tá? Eu creio que a Bíblia é inspirada por homens, mas segundo o coração de Deus, segundo a inspiração do Espírito Santo. E eu acho que a base do casamento é Deus, você está firmado nisso, e o amor é o principal. O amor é o principal, mas junto com o amor vem duas coisas muito importantes, né? Que é o respeito. Isso que Beth falou, né? O respeito é tudo. Ela é uma pessoa individual, então tem de respeitar a individualidade dela. Se ela sai, eu preciso colocar um GPS o- no celular dela e acompanhar, ou no carro, para saber onde ela vai, que respeito eu estou tendo para ela? Se eu não tenho confiança nela, por que que eu estou com ela? Sim. Tá? Então, essas coisas não existem, ela é uma pessoa. Eu tenho certeza que o dia que ela cansar de mim, eu espero que seja só muito tempos, anos na frente, e ela chega e fala assim: ó, já cansei, seus 50 anos já venceu, e agora o prazo de validade acabou, e, e somos cúmplices. O que que é cumplicidade? Beth pode fazer qualquer coisa que eu estou a favor dela, tá? Pode ser que quando tiver eu e ela, a gente vai conversar e falar: ó, isso aqui tinha de ser assim, assim, assado. Mas publicamente eu nunca desmenti, tá? Sim. Eu nunca chamei a atenção dela em público. Eu acho isso uma coisa vergonhosa. Eu não faria isso contra minha esposa nunca, nem interromper, não deixar ela falar. Ela é uma pessoa que pode e deve, né, se mostrar, tá? Se mostrar através das ideias, através do comportamento, das suas posições, seja ela política, seja ela religiosa, mas que ela tenha posição e a gente tem de respeitar, né? Muitas vezes nós divergimos no voto, né? Mas por quê? Porque ela é uma pessoa, se ela interpreta e viu em alguma pessoa um merecimento de voto, eu vi em outro, né? Não tem problema nenhum, tá? Ela não é obrigada a votar com o meu voto ou eu votar como ela quer, tá? Então, mas somos cúmplices. Cumplicidade tem de ter. Se nós não tivermos cumplicidade, nós vamos desgastar cada dia mais e a gente sendo cúmplice, a gente paga a pena junto. E qual o papel do perdão dentro de um casamento longo? O pessoal fala que perdoar não significa esquecer, né? Mas a perdoar é importantíssimo, né? E Deus fala que o perdão não pode passar a noite toda sem acordar ainda com angústia de não ter dado um perdão, de não ter levado uma palavra de amor, de esperança à pessoa. Então, o perdão é importante. E o mais importante quando se perdoa é não julgar em rosto. Você já fez aquilo, você já fez aquilo. Não, não. As historinhas de Beth, eu conto as historinhas porque são histórias gostosas da gente contar, mas que terminou tudo bem, então a gente já faz folclore dessas histórias, né? De cartão de crédito, de outras coisas. Então, ficou no folclore, a gente ri, ainda ri bastante, porque a gente, afinal, a gente é cúmplice. E o que vocês aprenderam um com o outro ao longo desses 50 anos? Então, Miriam, Natanael me ensinou muita coisa. Era uma pessoa mimada. Eu costumo falar que ele me reeducou.
tá? Quando eu queria uma coisa, eu batia o pai: "Eu quero, eu quero". Só fala direito que eu te dou, chorando não. E eu costumo dizer que ele me reeducou, ele me ensinou muita coisa, me ensinou a amar mais o próximo. Natanael tem um coração que não é dele, então me ensinou eu ser mais uma pessoa mais humilde. Tudo isso aí eu aprendi com ele. Você era uma menina, filha única de mulher e tinha uns 4 irmãos, Isso, então e os irmãos mais velho, então você bem era mais velho. muito muito mimada, né, não tinha como. Uhum. Mas isso foi bom, Foi foi, bom. né, carinhoso e aumentou. Isso é importante, né, a gente aprende muito um com o outro. A Beth é mais extrovertida, apesar que eu estou falando mais aqui, é porque ela mesmo diz que eu não posso ver o microfone, que eu pego o microfone e não largo mais, né. Isso é uma É. palavra da Beth. Corre com o microfone de Natanael, Me né. dá, me dá. Então, mas a gente aprende muito um com o outro, tá? A respeitar, a falar, tá? Falar na hora certa, falar o que se tem de falar e, principalmente, né, alguém que se cuida maravilhosamente bem, a gente tem que aprender com ela também a se cuidar Sim. um pouco, que eu vou ficar velho e feio e ela uma mulher bonitona ainda, tá? Aí é difícil. Hum. E que legado vocês acreditam que deixa para os seus filhos? Eu deixo para os filhos e quero que fica, que o amor é o mais importante, né. Paulo falou uma vez aos Coríntios, eu acho que em Coríntios 13, que, né, o amor é tudo, e que no fim vai ficar a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é O o amor. amor, né. Então a gente quer essa mesma coisa, que os nossos filhos e netos tenha essa noção de família, essa noção de amor, essa noção de respeito ao próximo, essa noção de que Deus está presente na nossa vida e cada dia pode melhorar. E vocês tinham consciência de que ensinava sobre amor para os seus filhos todos os dias? Consciência não, mas eu acho que o melhor ensinamento é o exemplo, tá? Eu acho que eu não sei, mas penso que meus filhos que devia responder, né? Que eles nunca viram eu levantar a mão para minha mulher, nunca viram eu gritar com minha mulher, eu acho que nunca viram nem eu discutir com ela, tá? Então, o exemplo é igual o pai que fala assim: "Ô, filho, não bebe não". Essa é a história de um sobrinho meu que ele gostava de, no final de semana, de fazer o almoço. E quando ele fez estava fazendo o almoço, ele estava tomando uma, cerveja. Aí o filho dele foi lá e pediu ele: "Pai, eu quero a cerveja também". Ele foi lá e pegou a guaraná e deu para ele. Ele falou: "Não, eu não quero dessa, Aquela. eu quero daquela". Aí ele nunca mais bebeu, tá. Aí ele deu exemplo e nunca mais bebeu. Então o principal é o exemplo, tá. Se eu prego uma coisa e não vivo aquilo que eu prego, eu sou um falso profeta. E que valores desse casamento vocês gostaria que eu como filha de vocês, carregasse para o resto da minha vida? O amor é mais importante, tá. E eu queria salientar uma coisa que eu fiquei triste, tá. Nós fizemos 50 anos de casado, muitos
consegue essa marca de 50 anos de casado, eu desejo que muitos e muitos, e não é comentado pela mídia, não é visto. O feminicídio é Sim, publicado. Por que que a gente fala de um feminicídio e não fala de um amor que sobrevive crises, que sobrevive o tempo, que não se desgasta com o tempo, pelo contrário, ele fica mais forte, mais abundante. Por que não se falar disso? Tá? Os filmes que se passa, só filmes de sangue. Se não tiver sangue, ninguém vai. Se tiver só amor, ninguém vai. As novelas são do mesmo jeito, tá? Se faz mais culto ao ódio do que o do que amor. ao amor, tá? Que o amor não traz atenção de ninguém, tá? Mas o ódio sim, isso traz. Isso para a mídia é muito importante. Eu achei que meu casamento merecia mídia, viu? tá tendo mídia aqui no podcast. É, E que conselho vocês dão para quem está começando um casamento? isso aí, conselheiro é a Beth, mas depois eu falo. Seja paciente, olha seu esposo com muito amor. Quando a pessoa namora, acha lindo, acha tudo bonito, né? Depois que casa, começa a ver os defeitos do marido, e só defeito, não vê as coisas boas que ele tem, tá? O carisma que ele tem, o carinho que ele tem, só fala em abaixar ele moralmente, né? Então você sempre tem que ver as coisas boas do seu marido e falar para ele. Quantas vezes que o Natanael se arruma, eu falo assim: "Nossa, mas está bonito, hein?" E tô bonito mesmo. É. Então, tem pessoas que criticam, tá? Então não é só crítica, tá? Você tem de enaltecer o seu esposo, o seu casamento. Eu acho uma base importante para um casamento é você conhecer os defeitos do outro, tá? Eu conheço os defeitos de Beth todos, tá? Em 50 anos então, tá? Mas são defeitos que para mim É virtude. é virtude. São defeitos que eu consigo viver com ele e viver numa boa, ser feliz com esses defeitos. Então conheça o defeito da sua esposa, aquele que vai ser esposa, conhece os defeitos do seu noivo e vê se você aguenta aquilo. Não espelhe um novo homem na sua vida. Você está casando com aquele homem. Pô, você vai espelhar que ele vai melhorar, vai ser mais carinhoso, se ele não é, durante que ele vai mudar, que ele não vai mais no barzinho, não vai beber, não vai jogar bola. Pô, você é noivo de um cara que joga futebol toda quarta-feira, que vai no barzinho com os amigos no, no sábado, tá? Que ela vá junto, tá? Um Eu casal não vou. enganada, né? É, tá? Não, eu não vou sair sem a Beth. Então, quando eu vou em algum lugar, numa festa, em alguma coisa, se me convidar, tem de convidar a Beth. Ou eu falo, ó, posso levar a Beth? Pode. Então, tá bom. Então, eu vou, pode contar comigo, tá? Mas não espere que ele muda, porque você conheceu ele assim, tá? Beth me conheceu, eu apaixonado por ela, tá? E eu sou apaixonado até hoje, não mudei, tá? Ela queria que eu fosse menos apaixonado, ganhar menos beijo, né? Mas ah, o que a gente quer é que as pessoas não mudem. E um casal que entra em crise, qual o conselho que você estaria dando para eles agora? É conversar, tá? Conversar. Ninguém tem razão. A gente tem que procurar razão nos dois, tá? A gente conversando, a gente consegue chegar em um consenso, tá? Se casou, tem um motivo que uniu os dois, né? Eu acho que o que me uniu a Beth foi, sobretudo, que eu via nela uma pessoa muito especial
eu via nela uma pessoa que tinha condição de ser mãe dos meus filhos, né, e que meus filhos são bonitos, então eu não tinha de ter uma mãe bem especial, tá. E que me deram netos bonitos também, né, você vê o Natanael, a cara do avô dele, né, bonito igual tal. E é nessa é nisso que a gente baseia. Não tem crise? Tem, tá, mas eu acho que crise nossa, eu acho que não, se contar não dá uma por ano, de jeito nenhum, não dá não. Não, talvez uma em cada 5, 10 anos, tá, graças a Deus, porque, como ela disse, quando eu olhava para ela e via um olharzinho assim meio estranho, eu ficava quietinho, não conversava, ficava, tá bom, ia trabalhar, trabalhava mais um pouquinho, não, pode deixar, eu faço isso, tá. E o dia também que a gente estava meio, meio entristecido, meio assim, ela também sentia, e a gente respeita o tempo de cada um, até que a gente possa sentar e conversar. Eu nunca dormi no sofá não, tá. E nem a Beth, Nem nem ela, né. Então, todas as noites que passamos um longe do outro é porque talvez foi em viagem, e poucas vezes, a gente viajou um sem o outro, só coisas mesmo de trabalho, coisas de estudos profissionais, eh fazer cursos, fazer, doutorados, outras coisas que fizemos, pós-graduação, a Beth também fez, mestrado, e tudo isso às vezes a gente se separava por uns dias. Mas essa era a única vez que nós dormimos em cama separada, a gente dormia, um dormia na mesma cama, o outro dormia no hotel, longe de casa. Mas fora disso. E na festa das suas bodas de ouro, teve um momento muito emocionante que o senhor entra com sua neta e ajoelha agradecendo a Deus pelos esses 50 anos, e eu acho que poucas pessoas ali não choraram. O que que passou na sua cabeça nesse dia? Ah, não foi de caso pensado. Quando eu entrei na fila ali, eu falei para, me deu uma vontade de chorar e de ajoelhar e agradecer a Deus. Aí eu fui e falei para a Damares, a minha neta: "Damares, talvez o vô vai ajoelhar". Ela virou para mim: "Vô, não ajoelha não, porque eu acho que eu não consigo ajoelhar não". Eu falei: "Ô filha, eu acho que o avô não vai ajoelhar não, mas se o avô ajoelhar, você não precisa ajoelhar, pode ficar em pé por causa do seu vestido". Mas não teve jeito, tá, eu tive de ajoelhar, agradecer a Deus, e foi, todo mundo sentiu que realmente não foi nada preparado, que foi coisa do coração, coisa do momento, e eu me senti muito feliz, né, de, ah, nessa emoção, cantando um hino que eu acho muito lindo e que Deus fez também lindo na minha vida, né. "Quão grande és tu", ou "grandioso és tu", né. Falando das maravilhas que Deus faz. E uma das maravilhas que ele fez foi o meu casamento e a oportunidade de me casar com a Beth. E você, o que que você sentiu entrando lá para renovação da bodas? Ai, amiga, foi uma emoção muito grande. Senti que ali estava já os meus filhos, os meus netos, e o meu marido me esperando lá no altar. É muito emocionante. E se tivesse de definir nesses 50 anos uma palavra ou uma frase, qual seria? Eu te amo. Eu te amo. Ah, eh
Obrigada por vocês terem vindo, ter falado, sobre seu casamento. Querem falar mais alguma coisa? Eu posso ficar aqui mais meia hora? Não? Tá. Ah, não, queria só te agradecer e falar com o pessoal que você é uma filha em que eu tenho muito amor, amo todos, não sei quem eu amo mais, mas ela faz Chantageia. chantagem comigo falando que ela é a minha advogada, então E tem muito Então tem que respeito. amar mais um pouquinho. tá? E a gente só gostaria disso. Vamos enaltecer o amor, vamos chamar a imprensa para destacar também o amor, o carinho, os casamentos, aquelas coisas que deram certo. Eu estava assistindo o jornal hoje, não estou fazendo propaganda de nenhuma, mas eu estava assistindo e no final dela, ela passou aquilo que a gente pode chamar de amor. A mãe perdeu um filho de 3 meses de idade, né, que teve morte encefálica, e tinha uma criança de 1 ano precisando de um coração. Tá? A mãe doou o coração do filho, tá? Autorizou para viver batendo em outro corpo, né. É bonito quando passa isso, mas tem muita coisa ainda que se possa, apresentar na mídia como amor, como carinho, como respeito. Isso tem de prevalecer também. Tem notícia ruim, tem de notícia, infelizmente a gente tem que conhecer. No mundo global hoje, nós precisamos saber o que está acontecendo no Oriente, nós precisamos está acontecendo na América do Sul, na América do Norte, na Europa, porque tem influência na nossa vida. Mas por que a gente vai só conhecer as coisas ruins? Vamos conhecer as coisas boas, tá? Deus está do nosso lado, nos faz feliz. Desejo que todos aqueles que nos ouvem recebam também uma bênção de Deus muito especial no coração de cada um. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade de falar sobre o amor, principalmente do amor de Deus e pelo amor que eu tenho a essa mulher maravilhosa que chama Maria Elizabeth Silva Nascimento. O dia 13 de dezembro não é só uma data, é uma prova de que o amor, quando cuidado, atravessa o tempo. Como filha, eu cresci vendo esse amor no gesto simples, na parceria diária e no respeito. Obrigada por me ensinarem que amar é uma escolha diária. E que honra celebrar essas bodas de ouro, também agora aqui no Conexão Materna, e que essa história inspire vários lares. Muito obrigada. Por nada, Um beijo. Beijo. um E beijo a vocês que estão todos. assistindo, curte, compartilhe e comente.